Oi, tudo bem? Seja muito bem-vindo, muito bem-vinda. Meu nome é Angela de Santana, muito prazer. Eu trago para você o caso criminal de Chanda Reni Sharon. Esse caso da Chanda é absolutamente chocante, absolutamente cruel, repugnante em tudo. Por causa da vítima, 4 meninas, gente. Pensa bem. 4 crianças entre 15 e 17 anos assassinaram com requintes de crueldade, torturaram, sequestraram uma menina de 12 anos que ainda estava trocando os dentes de leite, a Chanda Sharon. O que será que aconteceu, que passou na cabeça? O que será que elas estavam vivendo para chegar a um ponto desse? Porque geralmente as meninas elas são em menor quantidade voltadas para cometer crimes, principalmente na infância. Mas vocês também vão saber o que essas meninas estavam vivendo naquela época de quando cometeram o crime. Melinda Loveless, Laurie Taquette, Tony Lawrence e Hope Anna Hebel. Elas viviam conflitos familiares sérios. Sérios. Eu vou contar alguns deles. O da Loveless e o da Taquette. São coisas pesadas para criança enfrentar. Tudo começa lá atrás, em Pineville. A cidade de Pineville está no estado de Kentucky, nos Estados Unidos da América. Lá, no dia 6 de junho de 1979, nasceu Chanda Sher. Os seus pais, Steven Sher e Jacqueline Wald, a receberam com o maior amor do mundo. Eles tiveram um casamento feliz até uma certa data se divorciarem. A Jaqueline e a filhinha dela, a Shanna Sharon, mudaram-se para a cidade de Louisville, em Indiana, no estado de Indiana. Louisville é uma cidade ribeirinha, que não poderia considerar uma cidade ribeirinha, porque ela está localizada junto de outras cidades ao longo do rio Ohio. Então, ela levou, se matriculou a Chanda Sharon na escola e logo ela se entrosou. Ela entrou para o time de voleibol. Ela gostava de praticar esporte, gostava de vôlei. Então, ela ficou alguns anos morando ali em Louisville. E a mãe da Cher casou-se novamente e esteve
com o casamento há alguns anos, depois ela separou novamente e resolveu mudar de cidade e foi parar em Nova Albany, que também é na mesma localidade ao longo do Rio Ohio. E nessa Nova Albany, ela mudou para lá em 1991. Ela matriculou a Shanda Sharon, a filhinha dela, na escola, e ela foi também para o time de voleibol. Então, ela se entrosou com a turma, com os coleguinhas, e nessa escola ela teve uma briga com uma garotinha que também estudava lá, chamada Amanda Heaven. E por causa dessa briga, as duas foram suspensas da escola. Então, os pais da Xanda resolveu tirá-la, transferir ela para uma outra escola. A escola que ela foi transferida foi para uma escola católica chamada de Nossa Senhora do Perpétuo Socorro. Ela foi estudar lá, onde estudava a Melinda Lovelace e a Laurie Taquette. E as outras duas meninas, a Tonya Lawrence e a Hope Happy. Então, quando a Shanda Sharon e a Amanda Harry foram suspensas, elas se aproximaram, sabe? Aquela suspensão fez com que elas se aproximassem e elas começaram uma amizade. E dessa amizade, elas passaram a corresponder cartas com cartas, e essas cartas começaram a ser cartas românticas. Elas começaram a ter um relacionamento amoroso, um namorico ali. Então, quando a Shanda Cheryl chegou na escola nova, assim, ela chamou muita atenção por causa do porte dela, da sensualidade. Ela era uma menina de 12 anos, mas ela já era desenvolvida, daquelas meninas que você olha e pensa que ela tem mais idade. E ela tinha uma sensualidade que as outras meninas não gostavam muito. As meninas olhavam para ela assim, sabe, com inveja, com ciúmes. Ela tinha um cabelão todo anelado, todo, sabe, moderno para a época, né? Então, ela despertou algumas pessoas invejosas, algumas meninas ali que não gostavam dela. Mas estava tudo bem, sabe? Ela entrou pro time lá de vôlei e fazia os jogos dela. Em 1990, Lovelace, então com 15 anos, e Amanda Heaven, com 13 anos, começaram a namorar. A Lovelace estava vindo de um conflito muito grande na família dela. O pai dela tinha separado da mãe, tinha ido embora e tinha casado novamente, sabe? E ela começou a entrar em muitas brigas na escola. O comportamento dela mudou totalmente e ela estava sempre
respondendo por agressividade. Então, ela teve que passar a receber visitas do Conselho Tutelar. Quando foi em 91, final de 91, ela se declarou para a mãe dela lésbica e ela falou sobre o namoro dela com a Amanda. A mãe dela ficou furiosa no início, não aceitou de maneira nenhuma, sabe? Ela já tinha duas filhas que também já tinham declarado lésbicas. Então, a Loveless, passado algum tempo, foi depois que a mãe dela aceitou, porque no início ela ficou furiosa, mas depois aquilo foi passando e ela acabou aceitando o namoro. Então, a Loveless foi, sabe, acabando aquela paixão pela Amanda, o relacionamento foi deteriorando e ela se afastando, esfriou e acabou, não teve mais nada. A história de Melinda Loveless é muito chocante. A história dos pais dela. A Melinda Loveless, ela é a terceira filha, a filha caçula do casal Marjorie e Lady Loveless. Ela nasceu em 1975. O pai da Melinda, o Larry Loveless, ele serviu na Guerra do Vietnã. E lá, na batalha, ele chegou a sargento. Num determinado tempo, quando ele voltou complicado, tanto fisicamente como emocionalmente, mas ele foi recebido como um herói. O Larry era um homem violento e abusivo. Ele não trabalhava regularmente. Os trabalhos que ele conseguia tinha que ser de acordo com o tempo que ele poderia trabalhar. Ele trabalhou na estação ferroviária por um tempo. Depois, ele conseguiu um trabalho como oficial de condicional na polícia da cidade onde ele morava, de Nova Albany, mas ele foi mandado embora porque, com 8 meses de trabalho, ele e o parceiro dele agrediram um americano africano porque o Larry alegou que ele dormia com a mulher dele, com a esposa dele. Então, ele foi mandado embora. Ele também trabalhou como carteiro, mas também foi mandado embora. Ele trabalhou 3 meses só, porque ele destruía as correspondências ao invés de entregar. Depois, ele arrumou mais trabalhos, sabe, mas sempre ele era mandado embora ou ele pedia conta,
quem sustentava, quem trabalhava sem parar, direto, era a Marjorie. E ele também, qualquer dinheiro extra que ele recebesse, como por exemplo a devolução do imposto de renda, ele não ajudava a família com nada, não ajudava a Marjorie. Ele gastava tudo com ele mesmo, sabe? Ele comprava armas, ele comprava moto, ele comprava carro, sabe? O dinheiro era para ele, sabe? Ele era, além de tudo, egoísta, não pensava na família. E no julgamento das, das, das autoras da Melinda, a Marjorie falou que o Larry, ele parecia que tinha um tipo de fascínio e de ciúmes misturado, sabe? De vê-la praticar sexo com outras pessoas, com outros homens, com outras mulheres. E ele fazia ela participar de orgias, de swings. Ela tinha, eles participavam, eles iam, sabe, em bares em Louisville. E quando eu chegava lá, o Larry queria ser um doutor, sabe, ele queria ser algo, sabe, um doutor, um dentista. Ele mentia e ele sempre apresentava a Marjorie como namorada dele. E ele também oferecia ela, compartilhava ela, sabe, com os amigos de trabalho, sabe? E a Marjorie tinha nojo disso, sabe? Ela tentou durante muitas vezes tirar a própria vida. Quando ele obrigou ela a participar de uma gangue de estupro, essa gangue de estupro é como aquelas festas em que uma mulher é estuprada por vários homens. Ele fez isso com a Marjorie, com a própria esposa dele, com a mãe dos filhos dele. Ela tentou se afogar. Então, ela vivia uma vida de suplício o tempo inteiro. Ele, o Larry, não tinha, sabe, não poderia nunca. Ela disse que ele não era uma pessoa para ser mogano, para monogamia, né? É monogamia. Então, gente, ela vivia esse conflito inteiro com o marido dela. E as crianças, a, a, a Belinda e as irmãs, ali vendo a mãe passar por aquilo tudo, vendo a mãe tentar, sabe, tirar a vida dela o tempo inteiro. E o Larry, ele não tinha limite, sabe, para as maldades dele. Ele era, ela contou também no julgamento que ele era um pervertido, sabe, que ele usava as roupas íntimas dela, calcinha, sutiã, das filhas dele,
também, ele usava as maquiagens delas, sabe, dentro de casa, e era totalmente depravado, totalmente abusador. Quando ele obrigou ela a participar dessa gangue de estupro, ela ficou um mês sem fazer sexo com Larry. Então, o Larry estrupou ela e estrupou as filhas dela. Isso ele respondeu na justiça, mas a Melinda Loveless negou. E negou, falou que ela sempre dormiu com ele, sabe, que nunca teve, que ela nunca foi abusada, que ele nunca tocou nela. E as outras irmãs também, sabe, não falaram nada contra o Larry. Então, ele respondeu pelo estupro da Marjorie e não das meninas. Mas os familiares do Larry também testemunharam e eles disseram que o Larry fazia, estuprava as filhas dele e outras crianças também. E eles disseram que as meninas, as filhas do Larry, quando ia visitá-los, elas sempre chegavam na casa deles com fome, que parecia que não tinham o que comer em casa. Que o casamento do Larry era sem amor, como o nome deles. Porque o nome Loveless, traduzindo para o português, significa sem amor. Então, eles falaram que, como o sobrenome deles, sem amor, era o casamento também. Sem amor. O Larry, ele foi condenado em 1993. E ele não foi por todas as acusações, mas por agressão sexual, por estupro, e ele ficou 2 anos presos. Depois disso, ele conseguiu a liberdade. Ele já estava separado já da Marjorie. Ele se separou dela quando a Melinda ainda estava com os seus 14 anos. Então, depois, em 1998, ele estava na Flórida quando ele sofreu um acidente de carro e veio a falecer devido aos ferimentos desse acidente. A história de Laurie Taquete também é de conflito com a mãe. A mãe dela era uma participante ativa da igreja pentecostal. O pai dela, ele foi condenado por 2 crimes, sabe? E ela tinha assim um conflito muito grande com a mãe dela. A Laurie Taquete, ela foi molestada 2 vezes, molestada sexualmente, com 5 anos e 12 anos de idade. Quando ela estava
com 13 anos, em 1989, a mãe dela descobriu que ela estava indo para a escola e quando chegava lá na escola, ela trocava o vestido pela roupa jeans, pela calça jeans. Então, quando ela chegou em casa, a mãe dela tentou estrangulá-la por causa disso. E teve que ter também uma acompanhante, uma assistente social acompanhando a Taquete. A Taquete teve um relacionamento mais próximo com a roupa hippie. Elas eram mais ligadas. Então, os conflitos com a mãe dela foi da espiritualidade até a sexualidade dela. Quando Laurie Takeshi completou 15 anos, aumentou e muito a rebeldia dela. Ela passou a se interessar pelo ocultismo e tinha, na época, uma vampira chamada Diana a Vampira, que ela passou a se interessar, a se dedicar, sabe, a esse oculto. A Laura começou a se automutilar. Ela foi internada porque ela cortou o pulso dela muito profundamente. E ela foi para a clínica, ficou algumas semanas na clínica. Depois ela saiu da clínica, teve outra recaída, voltou para a clínica. Ela foi diagnosticada com borderline. A Laura também estava antidepressivo, ela estava tomando remédios para depressão. E nessa época ela morava em Louisville, na cidade de Louisville. Então, depois eles mudaram para Madison e lá ela ficou conhecendo a Loveless. A Laurie, ela queria muito ter o carro para ela e o pai dela prometeu comprar o carro para ela. A Hope Hip e a Toni Lawrence, elas se conheciam desde a infância e viviam com os pais, né? A Hip Hope, os pais delas tinham um relacionamento também bem turbulento, mas nada como o dos pais da Melinda Loveless. Também a mesma coisa, sabe, com a Toni Lawrence. Em 1991 teve um festival de dança na escola. E a Amanda Heaven convidou a Shanda Sher para ser o seu par romântico. E quem não gostou nadinha dessa história foi a Loveless. As duas estiveram juntas no festival, Amanda e Shanda, e elas
começaram um namoro. E a Loveless ficou possessa. Possessa. Ela começou a ameaçar a Xanda em público, na frente de todo mundo. Ameaçar de morte, na frente de todos, sem medo nenhum. E ela procurou a qualquer lugar que as duas estavam, ela procurava para saber se elas estavam juntas, se a Xanda e a Amanda estavam juntas. Então, os pais da Xanda estavam preocupados, não queria mais que a Xanda estivesse junto com a Amanda. Então, o que é que eles fizeram? Eles transferiram a Xanda da escola que ela estava para uma outra escola, para afastar a Xanda da Amanda e principalmente da Loveless. E a Loveless escrevia cartas e mais cartas para a Amanda. E nessas cartas ela ameaçava de morte a Xanda. Então, o que que a Amanda fez? Os pais da Amanda pegaram essas cartas e levaram para as autoridades lá da cidade. E eles simplesmente não fizeram nada. Nada, nada, nada. Então, com essas ameaças todas, a Amanda se afastou totalmente da Loveless. A Loveless juntou com a Laurie e falou com a Laurie: Laurie, eu vou matar essa Shanda Sharon. E eu preciso da sua ajuda. Sabe? Eu tenho até a faca. Eu preciso que você me leve até a casa dela. E eu preciso também que a Hip, a Hope Hip e a Toni Lawrence vá com a gente, porque elas é que vão chamar a Xanda na casa dela. Eu vou ficar dentro do carro, escondida. Você dirige e as duas chamam a Xanda. Por quê? A Xanda e a Toni Lawrence e a Hip Hop não se conheciam. Então, para ela iria ficar mais fácil. Foi-se, as duas combinaram, avisaram as outras duas meninas, e nessa altura a Lauren já tinha ganhado o carro. Então elas foram no carro da Lauren. Elas tiveram que viajar para Jeffersonville, porque nos finais de semana a Shanda Sherry ficava com o pai dela em outra cidade. Ela não ficava na casa da mãe. Então elas viajaram horas dirigindo. Elas tiveram durante algum tempo que parar, elas pararam várias vezes no posto de gasolina para pedir orientação, informação de endereço.
pararam no McDonald's para comer. Elas tiveram tempo. E naquela época não tinha o GPS, então a gente perguntava, a informação era de boca em boca. Então elas chegaram na cidade onde a Shanda Sherry estava, na casa, já estava à noitinha, estava entardecendo. E assim foi feito. A Melinda Loveless ficou dentro do carro, no banco traseiro, deitada, escondida debaixo de um cobertor com a faca. A Laurie, Taquete na direção, e as outras duas meninas, a Tony e a Hope, foram bater na porta da casa da Xanda. E quem atendeu foi a própria Xanda. E elas perguntaram, né? Disseram que queriam falar com a Xanda. Ela falou: a Xanda sou eu. Então elas falaram: olha, a Amanda Heaven, nós somos amigas dela e ela está esperando você na casa da bruxa. Na redondeza ali próxima da casa onde a Xanda morava, tinha uma casa em ruínas, construída de pedra, e eles falavam que lá moravam 9 bruxas e que o povo da cidade de Jeffersonville tinha incendiado essa casa e ficou só as ruínas. Então, as meninas falaram com a Shonda Sher que a Amanda estava esperando por ela lá. Então, a Amanda não ficou nada interessada. Ela pensou: ah, não, eu não vou, eu estou muito cansada. Ela: não, por favor, vamos sim, porque a Amanda quer te ver muito. Ela falou que não consegue mais ficar sem você. Ela: não, eu não vou poder ir, eu tenho uma festa para ir, eu tenho um compromisso, então eu não vou poder faltar no compromisso com os meus pais e tal. Ela: ah, não, e não preocupa com isso, que nós voltamos mais tarde, é só você falar a hora que nós estaremos aqui, sabe? E a Xanda resistiu um pouco, mas acabou concordando com elas. Tá bom, então vocês voltem mais tarde aqui. E elas chegaram no carro sem a Xanda. A Loveless ficou um bicho, virou o bicho, sabe? Porque a, elas não conseguiram tirar a Xanda de dentro de casa. E nisso já estava noite. Então elas: não fica assim não, porque nós vamos conseguir trazê-la. A gente vai voltar aqui mais tarde. Vamos para a cidade enquanto a gente espera. Então elas foram para a cidade, foram para um festival de música que estava tendo, e lá elas ficaram, arrumaram namorado, sabe, namoraram dentro do carro, sabe? E a Lovelace estava ansiosíssima para esperando, sabe, porque ela queria, ela estava com sangue no olho, sabe, para pegar a Xanda. Então, quando foi mais ou menos à meia-noite, os pais da Xanda subiram pro quarto para dormir, e porque eles moravam numa casa de 2 andares, a parte de cima era o quarto, são os quartos, e na parte de baixo a sala de estar, a cozinha e sala de jantar. Então a Xanda pediu para ficar assistindo televisão na sala. E eles deixaram por um pouco. Falaram: olha, você fica um pouquinho, daqui a pouco você já vai dormir. Elas e subiram, foram dormir. E aí foi que as meninas chegaram, bateram na porta. A Xanda foi atender e falou: olha, eu não quero, eu não vou.
Sabe, eu não quero ver a Amanda Heaven. Então, as meninas insistiram, sabe? Ai, vamos sim, é só por um momento, só um pouquinho, e nós te trazemos aqui de volta. Ela quer muito te ver, faz isso por ela tá lá até agora te esperando. Então ela resolveu ir. Ah, espera um pouco que eu vou mudar de roupa e eu vou. E essa menina saiu e entrou dentro desse carro. Quando ela entrou dentro do carro, elas começaram a perguntar sobre o namoro, como que era, sabe? O namoro dela com a Amanda, o que que acontecia, o que que elas faziam. E quando o carro afastou um pouco da casa, a Loveless já saiu de trás, debaixo dos cobertores, e já foi em cima da Chanda Sharon. E ela golpeou com a faca, sabe, pelas costas, e ela pegou ela pela cabeça, pelo cabelo, e tentou passar a faca no pescoço dela. Mas ela não conseguiu cortar porque a faca estava cega. E ela copiou várias vezes. Sabe, elas desceram do carro, amarraram ela e falaram com ela. Olha, falaram do cabelo dela. Falou, olha, nós vamos cortar o seu cabelo. Você gosta dele? Você acha o seu cabelo lindo? Nós vamos cortar o seu cabelo. E esse rosto seu lindo, você acha que o seu rosto muito bonito? Nós vamos desfigurar o seu rosto, sabe? E elas, parecia que a faca que elas usavam era a faca velha, e elas perfuraram ela várias vezes. E quando a Loveless cansou, quem continuou a perfurar foi a Laurie. Então elas ficaram ali por muito tempo, sabe? Até elas cansarem, ela desfaleceu. Então elas jogaram ela no porta-malas e foram para casa da Laurie tomar banho, trocar de roupa. E depois elas entraram, sabe, para o carro, voltaram todas elas. A Tony e a Hope não quiseram, ficaram dormindo. Elas foram com ela. Foi aí quando elas entraram no carro novamente, porque até então elas pensavam que a Xanda estivesse morta. Foi quando elas ouviram um barulho do porta-malas. Então, o que que elas fizeram? Elas saíram do carro, a Laura pegou a chave de roda do carro e bateu várias vezes na cabeça da Xanda, porque quando ela abriu o porta-mala, a Xanda sentou no porta-mala e ficou falando algo. Ela não falava, ela murmurava, burbuceava, com o olho virado, ela já estava com o olho virado. Então elas começaram, a Laura começou a bater nela com a chave de roda, sabe? E depois de ela bater muito na cabeça dela, ela falou Loveless para cheirar, para ver, para sentir o cheiro que ela tinha sentido quando o crânio dela tinha afundado. Então, elas colocaram ela, deixaram ela dentro do porta-mala, voltaram para casa, sabe, para tomar um banho e comer alguma coisa e para pegar as outras meninas. Mas quando elas chegaram lá, a mãe dela, da
da Laurie já estava acordada, então ela achou ruim demais, brigou com a Laurie por ela estar chegando naquela hora. Ela falou: mãe, eu já estou saindo de novo, vou levar as meninas na casa delas. E ela se ofereceu para fazer o café da manhã, elas não aceitaram e saíram. Elas estavam eufóricas, sabe, comemorando, porque elas queriam muito aquilo, sabe? Elas estavam achando que elas tinham feito assim a coisa melhor do mundo. Então, elas saíram, entraram no carro, todas quatro. Quando elas foram, ouviram de novamente barulho no porta-malas. Aí o que que a Lori fez? Mas a Loveless, elas foram para o posto de gasolina, compraram 2 garrafas de Pepsi, despejaram, jogaram o refrigerante fora e colocaram gasolina. Saíram e foram para um lugar, um florestal, onde a Lori conhecia, e dirigiram, a Lori dirigiu para lá. Então, chegando lá, elas estruparam a Shonda Cher com a chave de roda. Elas jogaram gasolina nela, toda a gasolina, e atearam fogo com ela amarrada e foram embora. Mas aí, num determinado ponto, elas resolveram voltar, porque a Laurie não estava confiante que ela estava morta, sabe? Aí voltaram e ela jogou mais gasolina e foram embora. Chegando em casa, ela deixou as meninas a Tony e a Hope na casa delas e a Loveless. A Loveless já ligou para a amiga dela contando: olha que matamos a Xanda e eu quero que você ligue para a Amanda Harry, fala para ela que eu quero voltar, eu quero vê-la, sabe? E que eu quero vê-la hoje. Então, assim a amiga dela fez. Marcou com a Amanda para encontrar a Loveless. Elas se encontraram, ela contou para Amanda o que ela tinha feito com a Xanda, assim como se fosse uma coisa, um heroísmo que ela tinha feito, só um herói, ela era uma heroína. Então, a Amanda não estava acreditando de jeito nenhum, sabe, que ela tinha feito aquilo. Ela falou: então tá, nós vamos te mostrar o carro. Levaram ela até o carro e mostraram o porta-mala do carro, que estava cheio de sangue, com as marcas das mãos da Xanda. Tinha um par de meia, alguns pertences da Xanda. E elas se vangloriaram, sabe, as duas. Festejaram, foram para o McDonald's comer, tomar suco, sabe, fazer a festa de comemoração. Então, quando foi, isso foi de manhã, mais ou menos umas 9 horas, esse crime. Então, na mesma manhã, mais tarde, tinha dois irmãos que estavam fazendo corrida, estavam correndo pela rodovia, e um deles viu o que parecia ser, ele achou que fosse um manequim, sabe?
Então eles se aproximaram para verificar o que que era e eles acharam assim, que fosse um corpo de criança. Então eles chamaram a polícia. Olha para você ver, a Xanda foi parar na beira da rodovia, gente. Ela estava viva ainda. Ela ficou carbonizada. Ela só foi morrer perto da rodovia. Então, quando os pais da Shanda Sher já tinham dado falta dela, não tinham visto que ela não estava no quarto. Então, eles já tinham começado a ligar para os amigos, para os coleguinhas dela, né, para os vizinhos, para os familiares, procurando ela. Então, na mesma manhã, a mãe da Loveless chegou na delegacia com a Loveless, porque todo mundo já estava sabendo do que tinha acontecido e a Loveless contou para ela. Porque até então a polícia não tinha ainda nada a respeito de desaparecimento. Os pais da Shanda Sher não tinham feito ainda a formalizado o desaparecimento dela. Eles achavam que ainda fosse encontrá-la, né, que ela estivesse por ali, que ela tivesse saído com alguém. E elas foram presas, sabe? Elas responderam o processo como pessoas adultas, todas quatro. A Melinda Loveless e a Larry Tackett foi condenada a 60 anos de reclusão. E a Toni Lawrence foi condenada a 25 anos. E a Hope Hip foi condenada a 35 anos. Todas elas, hoje em dia, já estão em liberdade condicional. Teve algumas delas que conseguiram em 2018 a liberdade condicional. A mãe da Shanda Sher, a Jaqueline Vá, ela tem um projeto de treinamento de cachorros. Eles são treinados para ficar com pessoas deficientes, para visitas a pessoas no hospital. Esse projeto ela fez em nome da filha dela, da Shanda Sher, que ela chama de anjo, o anjo Shanda. Então, em 2018, ela entregou um cachorro chamado Anjo Shanda para a Melinda Loveless, para que a Melinda treinasse esse cachorro. E a Melinda fez isso. E ela se sentiu bem melhor, porque ela se sente arrependida de tudo que ela fez na juventude dela. Muitas pessoas criticaram a atitude da mãe da Xanda, da Jaque, mas ela falou que de algo tão ruim, tão maldoso, que tem que ter algo bom, que o bem
tem que prevalecer, porque senão não vale a pena. E eu concordo com ela, sabe, totalmente, totalmente. Toda coisa, quando a coisa é muito má, muito ruim, tem que ter algo de bom, tem que ter. Porque senão não faz sentido, a vida não faz sentido, nada faz sentido. O pai da Chanda Cher não foi tão forte como a mãe da Chanda, como a Jack. Ele, depois da morte da Chanda, do julgamento, 2 anos após, ele faleceu de tanto beber. Ele tentou contra a vida dele várias vezes e não conseguiu. Então ele entrou para o alcoolismo e não conseguiu sair. Sabe, ele não conseguiu superar a perda da filha dele. E é isso, gente. Muito obrigada por assistir e se inscreva no canal, deixe seu like, comente, compartilha. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau.